Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aos estudos da teoria do crime, vamos estudar agora o resultado, tá? Eu adianto o resultado para depois falar de nexo de causalidade. Então, dentro de fato típico, como é que se estuda o fato típico? É um fato típico, com tipicidade. O que é o fato? O fato é a conduta com nexo e resultado nos crimes materiais. Então, estudamos conduta, resultado e nexo de causalidade. Tudo bem? Coloca na tela para eu colocar isso de forma visual para você, ó. Fato típico. O que é o fato? O fato é a conduta. Nos crimes materiais, essa conduta leva a um resultado através de um nexo de causalidade. Ok? Então, o que é o fato típico? É o fato com tipicidade. Por último, estudaremos tipicidade. Perfeito? Então, estudamos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Perfeito? Perceba que a palavra fato, ela, em sua significância, o significado de fato, ele não demandaria aí uma atuação do homem. Por isso, em alguns países, não se adota a palavra fato típico. Porque fato é fato da vida, fato comum, que não demanda uma conduta humana. Alguns utilizam evento típico. Ou pragma. Fato, evento ou pragma. Então já a pessoa cai na prova, o que é o pragma? Pragma é o fato. Conduta, nexo, resultado nos crimes materiais. Tudo bem? Então vamos olhar no Código Penal quando ele trata ali do resultado, né? O que é o resultado? Perfeito? Na tela. O nosso artigo 13 caput é o primeiro artigo de teoria do crime. Tá? O 13 caput é o primeiro artigo de teoria do crime. Que ele fala assim, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável ao que lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime. O resultado de que depende a existência do crime. Somente é imputável ao que lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa parte a gente vai estudar depois. Então, a lei fala pra gente, olha, o resultado, aquele resultado que o crime depende dele. De que depende a existência do crime. Pergunto, todo crime depende de resultado? Não. Não é todo crime que depende de resultado material. Somente os crimes materiais dependem de resultado material para existir. Então, quando o artigo 13 fala o resultado de que depende a existência do crime, que resultado é esse? Esse é o resultado material. Tudo bem? O resultado do que depende a existência do crime é o resultado material. O resultado citado no artigo 13 caput do Código Penal é o resultado material. Porque é esse resultado que o crime depende para a sua existência. O resultado de que depende a existência do crime. A existência do crime depende desse resultado nos crimes materiais. Professor, não me lembro aí a diferença de crime material, crime formal e crime de mera conduta. Rapidamente aqui, na tela. Vai se lembrar agora. Vamos nos lembrar. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. Ok? Crime material, crime formal e crime de mera conduta. Crime material, conduta que leva a um resultado. A consumação do delito se dá com a ocorrência do resultado. A consumação do delito se dá com a ocorrência do resultado. Crime formal, conduta que leva a um resultado. Mas a consumação do delito se dá com a conduta. É um delito de tendência interna transcendente de resultado cortado. Você já viu isso comigo. Os crimes de resultados cortados são crimes formais. Por quê? A consumação se dá com a conduta. E essa tendência que transcende aqui, chama-se, se esse resultado ocorrer, chama-se de mero exaurimento. Isso aqui é o exaurimento do delito. Se ocorrer. Se esse resultado ocorrer, eu chamo de exaurimento. Se ele não ocorrer, não importa, já consumou.
Exemplo, extorsão mediante sequestro, concussão, corrupção passiva nos verbos solicitar e aceitar promessa de vantagem indevida, corrupção de menores, exemplo aí de crimes formais. E no crime de mera conduta? Conduta leva a um resultado? Não há resultado. Se consuma com a conduta. Basta a existência da conduta. Normalmente crimes de perigo abstrato aqui. Não existe resultado no mundo dos fatos. Não existe resultado no mundo dos fatos. Perfeito? Tranquilo? Então, nos crimes formais e crimes de mera conduta, eu não preciso de resultado, basta a conduta. Se eu não preciso de resultado nos crimes formais e de mera conduta, eu também não preciso de nexo de causalidade, porque basta a conduta. Praticou a conduta, já há consumação. Ok? Praticou a conduta, já há consumação. Eu não preciso nem de resultado, nem de nexo de causalidade. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. E aí você entende o seguinte. Você entende que o fato típico, ele é formado do fato, evento ou pragma, com tipicidade. E esse fato, ele é formado de quê? Então, estou apagando esse esqueminha aqui para colocar outro. Então, o fato típico ele não tem a mesma estrutura sempre, porque ele é um fato com tipicidade. Nos crimes materiais, ele é conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. O que você aprendeu, ok? O que você aprendeu comigo. Mas agora aprenda que o fato típico nos crimes formais e de mera conduta, esse fato típico é diferente. Porque fato típico é um fato com tipicidade. E o fato nos crimes formais e de mera conduta é só conduta. Conduta com tipicidade. Ok? Conduta com tipicidade. Por quê? Porque eu não preciso de resultado. Lembre-se que na teoria causalista eu tenho que ter causa. Teoria causalista mecanicista. Na teoria causal naturalista, causalista mecanicista, von Litz, Belling, Radbruch. Não vou falar em inglês não, Radbruch. Nela eu preciso do crime material. Os crimes nela são crimes materiais, porque o conceito de conduta é aquela que provoca ali uma alteração no mundo exterior, perceptível aos sentidos. Se não há alteração no mundo exterior, não há que se falar em crime. O crime só existe quando provoca o resultado. Então, na teoria mecanicista, causal naturalista, só tinha crimes materiais. A teoria neocantista, ela incluiu os crimes omissivos. Os crimes omissivos puros ou próprios, eu não preciso de resultado, basta omissão. Aí foge essa ideia, aí vem essa ideia de crimes formais e de mera conduta. Porque eu não preciso de resultado nos crimes omissivos puros ou omissivos próprios. Basta simples omissão. Aí surge crimes formais e crimes de mera conduta. Tudo bem? Tranquilo? Teoria causalista, somente crimes materiais. E aí se estudava nexo de causalidade, resultado perceptível aos sentidos e por aí vai. Ok? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Então, estudando aqui o nosso resultado. Pergunta, todo crime possui resultado? Todo crime possui resultado? Professor, pelo que eu vi aqui, ó, crimes materiais, crimes formais de mera conduta. O resultado do que depende da existência do crime, somente os crimes materiais possuem resultado. Só um cuidado na hora da prova. Porque é o seguinte, todo crime possui resultado? Não. Somente os crimes materiais. Mas, todo crime possui resultado jurídico. Porque todo crime, temos aqui uma violação à norma. Existe um resultado jurídico.
Pode colocar na tela. Todo crime possui resultado jurídico. Então essa pergunta depende se você está falando de resultado naturalístico, que é o resultado ali no mundo dos fatos, resultado natural, ocorrência de algo no mundo real, e resultado jurídico, que é a violação da norma, a consequência jurídica que a norma traz por sua violação. Todo crime possui resultado? Jurídico sim, naturalístico somente os crimes materiais. Jurídico sim, naturalístico somente os crimes materiais. Tudo bem? Tranquilo? Fechamos o resultado. Já falei dos crimes materiais formais de mera conduta, para fechar aqui o resultado. Vamos a nexo de causalidade. Lembrando a existência de nexo, eu vou até trazer aqui nexo normativo. A existência aqui do nexo normativo. Nexo de causalidade está no próprio artigo 13. Está no próprio artigo 13. E venha comigo. Nexo de causalidade é um tema que causa desconforto na maioria dos alunos. É um tema que dá ali uma certa dificuldade, porque às vezes o aluno não pega na base. Ele aprende umas regrinhas e acaba tendo um pouco de dificuldade. Então, já adianto, é um tema que eu digo, sempre falo assim, olha, para saber direito penal tem que saber nexo. Né? Sabendo o nexo, sabe direito penal. Alguns temas importantes de direito penal, que o diferencia dos demais alunos. Então, para diferenciá-lo com o nexo de causalidade, eu te peço calma, eu te peço tranquilidade para podermos trabalhar com calma aqui o nexo de causalidade. Abra seu coração, deixe sua alma aqui junto comigo, que aí o nexo de causalidade vai fluir com tranquilidade. Você já tem uma ideia de nexo. O que é o nexo de causalidade? É a relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado. Quando existe uma relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado, eu tenho um nexo. Quando eu não tenho relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado, não há nexo de causalidade. Ok? Aprenderemos as teorias adotadas para o nexo de causalidade e as consequências jurídicas dessas teorias de nexo de causalidade no Código Penal. Tudo bem? Tranquilo? Com calma. Tá com calma que aqui eu tenho muita coisa para falar. Perfeito? Na tela. Tenho bastante coisa para falar aqui em nexo de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Vamos lá, duas ou três coisas, duas diferenças aqui. Primeiro, quando eu falo que eu vou imputar um resultado a alguém, não tem nada a ver com imputabilidade penal. Imputar um fato a alguém, eu estou dizendo, ó, aquele fato é seu, você o praticou. O fato é seu, eu estou imputando a você. Não tem nada a ver com os conceitos de imputabilidade penal e inimputabilidade penal, tudo bem? Então quando eu falo que somente é imputável a quem lhe deu causa, é dizer, olha, o fato é seu, você praticou, eu posso imputar a você. Tudo bem? Aqui é muito mais português do que conceito jurídico. Tranquilo? Primeiro ponto aqui. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, eu somente posso imputar a uma pessoa caso ela tenha dado causa àquele resultado. E ela dá causa de que forma? Ela dá causa àquele resultado de que forma? Ela dá causa praticando uma conduta, ou deixando de praticar, crimes omissivos. Praticando um comportamento. Quando eu falo que o resultado, somente posso imputar o resultado a alguém, quando aquela pessoa praticou uma conduta com o nexo de causalidade para aquele resultado. Tudo bem? Na tela. Somente imputável a quem lhe deu causa. Nexo causal, relação de causalidade, através de uma conduta. Uma conduta com o nexo causal que levou a um resultado. Então, quando eu falo causa, a palavra causa, de causal, causalidade, é a conduta que leva ao resultado, é o nexo causal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Quem praticou uma conduta que levou àquele resultado. Considera-se causa. O que é a causa? O que é o nexo causal? Considera-se nexo causal, nexo de causalidade ou causa, a ação ou omissão, a conduta,
a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, considera-se que há nexo de causalidade, considera-se que há causa, a ação ou omissão, a conduta, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, uma conduta que levou ao resultado. Falando de outra forma, considera-se causa a conduta que leva ao resultado. Se a conduta não existisse, o resultado não ocorreria. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorreria. Sem a conduta, não teria resultado. Sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sem a conduta, não teria resultado. Ou seja, com conduta, tem resultado. É porque é falado negativo duas vezes, para não te embolar. Tudo bem? Na verdade, te embola, né? Então, na tela. A questão fala no negativo, o artigo 13, ele fala no negativo duas vezes. Ó. Considera-se causa, né, que há nexo de causalidade, a ação ou omissão, a conduta, que se ela deixasse de existir, sem a qual, se eu não tenho conduta, resultado também não tem, resultado não ocorre. Ou seja, se eu tiver conduta, tem resultado. Uma implicação lógica. Isso aqui é uma implicação lógica. Isso aqui é uma implicação lógica. Se A, então B. Todo A é B. Para você que estuda lógica proposicional. Isso aqui é uma implicação lógica. Até a seta que eu utilizo é a mesma. Tudo bem? Então, se há conduta, a conduta leva ao resultado. Se não há resultado, não há conduta. Nega a segunda, nega a primeira. Volta negando. Perfeito? A conduta que leva a um resultado. Se a conduta não leva a resultado, não há nexo de causalidade. Ok? Tranquilo? Professor, de acordo com o Código Penal, qual é a teoria adotada para o nexo de causalidade? Qual é a teoria adotada aí para o nexo de causalidade? Vamos aos nomes que podem aparecer. Primeiro nome, em latim, conditio sine qua non. Conditio sine qua non, condição sem a qual. Considera-se causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Conditio sine qua non. Tudo bem? Na tela. Esse iniciozinho é para você aprender o conceito. Conditio sine qua non. Condição sem a qual. Condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Esse é o nome da teoria adotada para o nexo de causalidade. Professor, tem outros nomes aí? Temos vários. Tá? Vários nomes. Vários nomes que podem aparecer, mas eu quero que você entenda um por um. Aprendendo um por um fica bem mais fácil. Professor, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Conditio sine qua non. Pergunto, qual é a diferença entre as causas? Porque o 13 não fala nada. Tudo aí é causa. Todas aquelas condutas que levam ao resultado são causas. Todas as condutas que levam ao resultado são causas. Considera-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas todas elas levam. Existem várias condutas que levam ao resultado, normalmente. Não uma só, mas existem várias condutas que levam ao resultado. E não uma só. Qual é a diferença entre elas para o Código Penal? Nenhuma. O Código Penal, no artigo 13, quando trata de nexo de causalidade, não as diferencia. Ele trata no 13 caput, de forma igualitária, de forma equivalente entre elas. Então, para o 13 caput, a teoria do conditio sine qua non também pode ser chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tudo bem? Na tela. Conditio sine qua non, condição sem a qual, também pode ser chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Porque para o Código Penal não há diferença. Toda conduta que leva ao resultado é causa. Toda conduta que leva ao resultado é causa.
Professor, e para eu saber se é causa, como é que eu faço? E aqui já vai uma pequena diferenciação. Olha, verificar se há causalidade não quer dizer que a pessoa vai ser responsável por aquele crime. Existem outras coisas a olhar. Isso aqui é só uma primeira. Tá? Eu estou só olhando aqui conduta, nexo e resultado. Tem que olhar tipicidade, dolo e culpa, tem que olhar imputabilidade penal, excludente de ilicitude. Então aqui é um primeiro momento, é o momento da imputação. Para imputar o fato a alguém. Então eu digo assim, tem causa, eu imputo o fato a ele, quer dizer que ele é responsável juridicamente? Ainda não. Ainda não, existem outras coisas, tá? Porque normalmente o aluno fala, nossa, a causa então já respondeu. Calma, ainda não é assim. Existem outras coisas a olhar. Então esse é um primeiro momento. Eu só estou verificando se eu posso imputar o fato a ele. Se eu imputo ou não imputo aquele fato à pessoa. Para eu imputar tem que ser causa. Eu estou verificando esta causa. Tudo bem? Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Como é que eu verifico a relação de causalidade? É uma relação de causalidade natural no mundo dos fatos? Sim. Olhando para o desdobramento natural, não jurídico, mas desdobramento natural dos fatos. Se a conduta da pessoa levou aquele resultado. Então, essa causalidade aqui é uma causalidade natural. Também pode ser chamado causalidade natural. Ok? Na tela. A causalidade do 13 caput é a regra, tá? Aqui eu tenho uma regra. O 13 caput é a regra do direito penal. É a regra. É uma causalidade natural. Eu olho ali naturalmente no mundo dos fatos, até porque esse resultado aí do 13 é um resultado naturalístico, né? É uma causalidade natural, uma causalidade naturalística no mundo dos fatos. O desdobramento natural da conduta, né? O desdobramento natural, o que ocorre naturalmente. Ok? É o que ocorre naturalmente. Também chamada, por último, teoria da causalidade. Teoria da causalidade natural, já vimos, ou teoria da causalidade simples. É a mais simples, a mais comum. É só olhar ali, é só você olhar o comum, o natural dos fatos. O desdobramento natural dos fatos. Então, toda vez que você verifica o desdobramento natural dos fatos, essa é a verificação de causalidade do artigo 13 caput, pela teoria da causalidade simples, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, através ali do mundo real. Tudo bem? Como é que juridicamente eu verifico se uma conduta é ou não causa? Juridicamente, como é que eu verifico isso? Da seguinte forma, na tela. Você faz o processo inverso. Condicio sine qua non, considera-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Você pega lá a conduta e o resultado. Você pega a conduta e pega o resultado. Você vai e retira do mundo dos fatos a conduta. Você elimina a conduta. Eliminando a conduta, olha para o resultado. Ele continua existindo? Continua. Então não é causa. Considera-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não ocorreria. Para ele ocorrer tem que ter essa causa, tem que ter essa conduta. Então você eliminou a conduta do mundo dos fatos. O resultado, ele continuou ocorrendo da forma igualzinha? Sim, então não é causa. Agora, se você eliminar do mundo dos fatos aquela conduta e o resultado deixar de existir, é porque essa conduta é causa. Tudo bem? Na tela. Toda vez que você eliminar a conduta do mundo dos fatos e o resultado também deixar de existir, é porque existe nexo de causalidade. Porque ao voltar a existir a conduta, volta o resultado. Sem olhar outras condutas, né? Essa análise, ela é feita de forma atomicista, olhando só aquela conduta e só aquele resultado, sem modificar os outros elementos. Eu olho conduta por conduta, sem modificar as outras, sem retirar as outras. Porque às vezes, eu tirei uma, mas não tirei outra. Não, você olha uma por uma. Vamos olhar só essa aqui, só essa conduta, vou tirar só ela do mundo dos fatos. Vamos olhar para o resultado. Deixou de existir. Ok? Tranquilo?
Vamos trabalhar agora de uma forma que você vai ficar incomodado, eu já estou te adiantando. Mas é assim que é o Código Penal. Tudo bem? Coloca uma tela em branco para mim, para eu fazer aqui um trabalho, coloca uma tela em branco depois desse material, para eu fazer um trabalho te demonstrando o que é causa para o Código Penal, para o 13 caput. E adiantando, não significa que haverá responsabilização penal, depende de outras coisas. Tudo bem? Mas eu estou te dizendo, olha, para o Código Penal, isso é causa. Se utilizando da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ah, detalhe, quando eu faço aquele processo ali de eliminar a conduta e olhar para o resultado, verificar se ele se elimina ou não, para verificar se é causa ou não, isso é chamado de processo hipotético de eliminação de Thirren. Tudo bem? Na tela para anotar. Então, o processo hipotético de eliminação de Thirren está aqui. É esse processo de eliminação para verificar se é causa. O processo hipotético de eliminação de Thirren. Então, através do processo hipotético de eliminação de Thirren, é o que eu verifico se há uma causalidade natural ou não. Tá? É aí que eu verifico se há uma causalidade natural ou não. Então, olha só. Você aprendeu que a regra do direito penal é a teoria da causalidade simples. Artigo 13 caput. Essa é a regra. A teoria da causalidade simples também pode ser chamada de causalidade natural, também pode ser chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. Causalidade simples, causalidade natural, equivalência dos antecedentes causais e conditio sine qua non. E você aprendeu também que para verificar essa causalidade, eu me utilizo do processo hipotético de eliminação de Thirren. Tá vendo como estou construindo o seu conhecimento? Com calma, com calma. Tem muita coisa ainda, mas com calma eu vou construindo tudo para você. Perfeito? Pra você chegar num determinado momento e falar, não, agora sim, agora eu peguei o que é nexo de causalidade. Perfeito? Então, vamos aplicar esse processo hipotético de eliminação de Thirren para verificar se há causa ou não, se eu posso imputar um fato a alguém ou não, utilizando-se a teoria da causalidade simples. Tá? Utilizando-se a teoria da causalidade simples, a causalidade natural. Perceba, ok? Na tela, agora sim. Vamos pegar aqui a tela em branco. Imagine um resultado. Esse resultado é um resultado morte, um homicídio. Esse resultado é um resultado morte, homicídio. E ele foi praticado de forma imediata por uma conduta, vou chamar de C, que foi aqui morte de José. Que foi o disparo por João. Foi o disparo por João. Posso colocar outras condutas aqui para verificar se é causa ou não? Vamos colocar outras condutas? Só para verificar se é causa ou não? Vou colocar aqui a seguinte conduta. João se utilizou de uma arma de fogo, a fabricação da arma. Fabricante lá da arma. Ok? Vou colocar outra conduta aqui, ó. Uma outra conduta. O nascimento de João. Outra conduta. O nascimento de José. Nascimento de João, nascimento de José. São condutas que eu estou colocando. O fato de João disparar. Vou colocar uma outra conduta aqui, ó. Outra conduta. O cafezinho tomado por José.
José estava tomando um cafezinho na hora da morte lá. Ele está tomando um cafezinho. Então perceba que eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei várias condutas para podermos trabalhar de acordo com a causalidade simples e verificar se há causa ou não. Tudo bem? Essa verificação será feita através do processo hipotético de eliminação de Tirren no próximo bloco. Tchau, tchau.